Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o percentual correto da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, a que nós vamos falar hoje, é a pensão destinada aos filhos. Sempre que há a necessidade de pagar alimentos, pode ser que surja a seguinte dúvida: quanto que eu devo pagar? É 30%, 20%, 25%, 40%? Então, é justamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. Então, imagine a seguinte situação: um casal se separa e eles têm um filho em comum. E em razão da separação, um deles precisa obrigatoriamente ficar como guardião dessa criança. Em consequência, o outro cônjuge, ele deverá pagar então a pensão alimentícia, porque o dever de educação, o dever de sustento é de ambos, é dos pais, do pai e da mãe. Aí, diante desse caso, quanto que deverá ser pago a título de alimentos? Gente, olha só, deixa eu esclarecer uma coisinha aqui. Toda vez que eu falar alimentos, é a mesma coisa que pensão alimentícia, ok? Então, pensão alimentícia e alimentos traduz-se no mesmo sentido. Então, vamos lá, voltando. Suponhamos que a mãe, ela ficou com a guarda, portanto, ela vai se intitular como guardiã. E o pai, nesse exemplo, então, ele ficou com o direito de visitas e de fiscalização. Ele deve, portanto, pagar os alimentos para a criança. Então, qual o critério que o juiz ele vai usar para fixar o valor desses alimentos? Note aqui que há uma equação para ser levada em consideração pelo juízo nesse momento. Então, tem gente que gosta de usar o binômio necessidade e capacidade. Agora, é usado também o trinômio para exemplificar essa situação, que é necessidade, capacidade e proporcionalidade. Nós vamos ficar com o trinômio, ou seja, vamos entender qual é o critério usado pelo juiz por meio dessas três palavras. Que três palavras são essas? Primeira, necessidade. Segunda, capacidade. E a terceira palavra é proporcionalidade. Nós vamos entender então cada uma dessas palavras, cada uma delas e qual o seu significado. A primeira então é necessidade. É preciso analisar aqui qual é a necessidade da criança, ou seja, o que ela precisa, qual o custo de vida dessa criança, as despesas que ela tem, os estudos, a alimentação, transporte, medicamentos, em resumo, é analisado o que a criança necessita para viver com dignidade. A segunda palavra a ser analisada antes da fixação dos alimentos é capacidade, ou seja, depois de ter analisado tudo aquilo que a criança precisa, agora nós precisamos ver a capacidade daquele que vai pagar os alimentos. Ou seja, no exemplo que eu dei, o pai é quem iria pagar os alimentos. Então, trazendo para esse critério da capacidade, nós vamos olhar para a condição financeira desse pai. Ou seja, ele é assalariado? Quanto que ele recebe? Qual é a sua renda mensal? Capacidade aqui é exatamente isso, ou seja,
definir e saber a situação financeira, a situação econômica daquele que vai pagar os alimentos. E por fim, a terceira palavra é proporcionalidade. Então, olha só, lembra que eu falei antes que tanto o pai quanto a mãe exercem o poder familiar e por isso eles são ambos responsáveis pela criação e educação da criança? Pois bem, ao aplicar o valor dos alimentos, é preciso analisar essa terceira palavra, ou seja, a condição econômica e financeira de ambos. Não pode exigir muito da mãe e reduzir a responsabilidade do pai. Se a mãe, suponhamos, tem uma renda de 5 mil reais e o pai ele tem uma renda de 10 mil reais, é proporcional que esse pai se responsabilize então por uma parcela maior na criação dos filhos, justamente porque a proporção do seu rendimento é maior. Então, resumindo, nós temos apenas então 3 palavras para a definição do valor dos alimentos: a necessidade, a capacidade e a proporcionalidade. E aí, diante dessas ponderações, irá então ser fixado qual o percentual que deverá ser pago. Note que, observe o seguinte, a lei ela não diz quanto deve ser esse percentual. Por isso que o juiz é quem vai decidir em cada caso concreto qual é o percentual necessário diante da capacidade do alimentante, daquele que vai pagar, e atendendo às devidas proporções dos pais, específico daquele caso concreto. Então, não existe uma regra absoluta de que vai ser 30% do salário. Pode até ser 30%, mas também pode ser menos, como também pode ser mais do que 30%. Tudo vai depender de cada situação. Ok? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. Inscreva no canal, clica no sininho que fica logo aqui abaixo. Deixa o seu comentário e algum esclarecimento, alguma informação sobre o assunto que foi tratado nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.